A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre. Hoje, solito no mas, como diz o gaúcho, o amigo Céu nos bastidores, nem tão só assim a gente permanece por aqui. Mas, Céu, começo brincando um pouquinho hoje no nosso programa, falando uma coisinha de futebol, que quando você assiste futebol e a gente vê situações e fica brigando consigo mesmo, reclamando de coisas que acontecem em campo. Por exemplo, Céu, hoje em dia, muito mais do que antigamente, os jogadores estão muito mascarados, né? Cada falta que acontece em campo, o jogador bota a mão na perna, rola no chão como se estivesse pedindo socorro porque quebrou a perna. Eu até brinco, chamem o SAMU, entrem logo, SAMU entra em campo. Mas enfim, tá uma palhaçada em campo o futebol. Eu, quando jovem, Céu, eu lembro que eu joguei muito futebol. Levei muitas pancadas. E eu não lembro uma vez sequer que eu fiquei rolando no chão. Por mais dor que a gente sentisse, nós levantávamos e continuava a brincadeira. Agora, o jogador profissional, hoje em dia, tocou na perna e você vê a cena no futebol, mostra o lance, o replay, né, o replay. E normalmente nem foi ali que foi a pancada, mas ele sente a dor lá no tornozelo, sem pancada ou com pancada. Pior ainda, Céu, agora a nova regra, se bateu no rosto ou bateu na cabeça, tem revisão de VAR, tem tudo, tem expulsão. Uma encostadinha no rosto do vivente, ele rola no chão, pondo a mão na cabeça, no rosto, como se tivesse quebrado a face. Então o futebol virou uma palhaçada em campo de futebol hoje. E a regra do goleiro, então, Céu? Deixa eu só brincar um pouquinho aqui. A regra do goleiro. O goleiro, se ele cai em campo, é porque tem alguma coisa. Então, a gente sabe que eles ficam, às vezes, amarrando o tempo, simulam que estão machucados, e aí, então, o juiz tem que segurar e tal, e até ele atender, ser atendido. O goleiro treina que nem um louco para ganhar titularidade. Se quebra, se mata nos treinamentos. No campo, uma defesa que ele faz um pouco difícil, e se está ganhando o jogo, dói tudo. O braço praticamente sai fora do lugar, né? Então o futebol está uma piada, só para a gente brincar, porque eu tinha vontade de dizer isso em algum lugar, não sabia onde. Vou falar no tema livre. Pronto, está falado. São coisas. Mas, meu amigo Alair Céu, você fez uma colocação no WhatsApp sugerindo que eu comentasse a respeito dessas máquinas bebedouros eletrônicos que foram colocados aqui na cidade de Lages, fornecendo água quente, água fria para pets, para a gente tomar, uma maravilha de equipamento. Mas praticamente não demorou uma semana e os vândalos já depredaram, já estragaram. Assim como você, Céu, quando instalaram esse equipamento, eu já pensei, digo, isso não é para Lages. Nós temos pessoas aqui neste município que não estão preocupados com o bem-estar da população. Eles querem depredar, estragar e não estão nem aí para o bem-estar geral da comunidade, pois o equipamento já está estragado. Então são coisas que a gente fica pensando quando é que a nossa civilidade vai ser posta em prática na cidade de Lages. Eu olho em Florianópolis, por exemplo, bicicletas para aluguéis, aquelas motonetas elétricas também espalhadas pelas calçadas em Florianópolis, e você simplesmente pega ela e, claro, tem um sistema de código, um cartão, alguma coisa, você se desloca e deixa noutra calçada lá onde tu precisou. Imagine essas motonetas na cidade de Lages. Quantas vão sobrar na prática? As bicicletas, então, quantas vão sobrar na prática? Então, que pena a gente ter que pensar da nossa cidade desta forma, em que nada se mantém. Até as lixeiras comuns estão sendo quebradas na rua, simplesmente pelo bel prazer.
Como é que vamos ter um equipamento elétrico, uma bicicleta para aluguel, coisa assim, para que um turista ou para que um cidadão possa deslocar-se tranquilamente na cidade? Isso é coisa de primeiro mundo, mas nós não sei em que mundo nós estamos diante desta situação. Lamentável. Ainda falando da cidade de Lages, agora nesta sexta-feira, em função da minha gravação, eu não pude participar de uma coletiva à imprensa nesta sexta-feira de manhã. Foi convocada nesta última quinta-feira pela prefeita Carmen Zanotto para falar sobre a coleta de lixo na cidade. Nos últimos dias, o assunto praticamente tem sido esse na cidade de Lages, em função da precariedade e dos problemas enfrentados pelo município diante da empresa CTA, que presta serviço para a cidade de Lages. Aliás, prestava, pois a prefeita tomou uma decisão radical, o contrato encerraria em dezembro. A prefeita convocou então a imprensa para dizer que já rompeu o contrato antecipado em 30 dias da empresa CTA e já anunciou uma nova empresa com caminhões novos para iniciar imediatamente os serviços da coleta de lixo aqui na cidade de Lages, chamada Ambiental. Acabei de ouvir então no rádio esta informação, e já trago para vocês aqui. Então a coleta de lixo deverá ser resolvida aqui na cidade de Lages a partir então desta próxima semana, com uma empresa recém-contratada e o rompimento com a CTA, que não vinha suprindo com as necessidades. Uma outra questão, isso é uma notícia até interessante, pois a prefeitura vai pagar de forma única o 13º salário aos servidores públicos, já no dia 12 de dezembro, e vai entrar esse dinheiro também, claro, na folha de dezembro. Serão quase 100 milhões de reais que, segundo os analistas, entram na economia de Lages, beneficiando então quase 7 mil servidores ativos e inativos da cidade de Lages. Claro, o impacto financeiro é bastante positivo, é um dinheiro que vai para o comércio, as pessoas compram mercadorias por final de ano, vão ao mercado, vão comprar vestuário, presentes, aquela história toda. Então, ficamos então nessa expectativa e toma uma iniciativa bastante importante a prefeitura de pagar em forma única o salário. Antes pagavam uma metade no meio do ano, outra metade no final do ano. Tá aí, bastante interessante. Se eu quero entrar rapidamente na questão do turismo. Começou nesta última quinta-feira, dia 6, em Gramado, o Festures, é um festival de turismo. É a maior feira internacional de turismo do Brasil, que acontece em Gramado. Lages, a Serra Catarinense, entre outros municípios da Serra, Adréu, as Lages através da Secretaria de Turismo, enfim, municípios da região que têm a sua Secretaria de Turismo, estão levando farto material para divulgar a Serra Catarinense neste evento. Eu, inclusive, fui convidado a ir, Céu, inclusive com a proposta até de hotel gratuito, com alimentação. Eu teria que apenas fazer o meu deslocamento, mas não tenho condições hoje, diante de tantas atividades que nós temos em Lages. Eu sozinho, se tivesse alguém para cuidar das minhas coisas, até teria ido participar, pelo menos nesta sexta-feira, que é um dos pontos chaves do evento nesta sexta-feira. Então, quinta, sexta e no sábado são os fortes da Festures. E Lages, então, foi para lá. O evento reúne destinos, marcas, empresas aéreas, cruzeiros, profissionais do setor, que eu não fui, então vão sentir minha falta, brincadeira, e para gerar negócios e trocar, claro, experiências. Muita informação sobre turismo neste evento em Gramado. E Lages, na última terça-feira, fez uma reunião, inclusive, falando da participação e divulgação em eventos, ou seja, Lages está sendo divulgada em diversos segmentos, diversos setores voltados para o turismo, e aí a Serra Catarinense, toda ela também se voltando para essas divulgações através do Conserra, que é o Conselho de Turismo da Serra Catarinense. Quem sabe, né, Céu, a nossa região possa fazer um evento, talvez não na grandeza desse lá de Gramado, mas poderia organizar um evento de turismo para conversar. E aí fiquei pensando, por que o projeto Serra Catarinense, o turismo é aqui,
não começa a pensar em promover um evento de turismo. Quem sabe possa ser o promotor de um evento nesse sentido, parecido com esse aqui no nosso município. Mas eu tenho, Céu, viajado muito a partir desse meu projeto, tenho recebido convites e estou praticamente todos os finais de semana envolvido com equipamentos de turismos e decidi também viajar durante a semana visitando os municípios para mostrá-los como destino de turismo. Essa é a premissa do projeto. Tudo passa a ser destino. Antes eu chegava no equipamento e dizia equipamento, pousada, hotel, cabanas. Hoje tudo isso é destino. Posso ir numa cabana, ela é um destino de turismo. Se eu for no município, o município é o destino de turismo. Esse é o conceito, na verdade, geral das coisas e eu estou adotando de certa forma. Inclusive, Céu, estive em São Joaquim nesta semana e as notícias de São Joaquim são extremamente positivas. Eu até vou trazer com mais detalhes, porque eu até não lembro de tantas coisas novas que estão sendo anunciadas para São Joaquim. Mas entre eles, até outro dia, com alguns cantores nacionais que lançaram em São Joaquim um grande empreendimento de luxo, um condomínio de luxo voltado para o turismo. Também outro setor também fará um outro condomínio. Um outro segmento vai fazer um resort em São Joaquim. Outro segmento vai reformar aquele hotel São Joaquim Parque Hotel, que está pela metade há muitos anos, foi adquirido e será então reformado na íntegra. Ou seja, e inúmeros outros menores equipamentos estão se instalando na cidade de São Joaquim, na orla da cidade, enfim, na natureza, e as coisas estão se transformando num turismo extremamente forte para que seja usufruído o ano inteiro. Acabou aquela ideia de que a Serra Catarinense só recebe turista no inverno. O inverno tem seu charme a partir de agora, mas a ideia é trazer o turista o ano inteiro para a Serra Catarinense. E temos turistas para isso, Céu. Tem aqueles que estão cansados do litoral e que querem então coisas diferentes e estão vindo para a Serra. Tenho convite, inclusive, para ir ao Rio Grande do Sul, de novo, lá em São Francisco de Paula, no distrito de Cazuza Ferreira. Me descobriram, querem que eu vá para lá, já estão perguntando quando é que eu vou. É antes de Caxias do Sul, por ali, aquela região. Eu vou em janeiro para lá, já está mais ou menos decidido para ir, então, até o município de São Francisco de Paula. E logo, então, no intervalo, vocês vão ver uma reportagem sobre São Joaquim, que eu estive esta semana mostrando, então, as potencialidades. O que mais que eu tenho para falar para vocês? A questão das IGs em São Joaquim, que é uma coisa extremamente bonita, boa, mas São Joaquim não está sabendo aproveitar. Quero dar um puxãozinho de orelha na comunidade joaquinense nesse sentido. Vocês têm o queijo serrano, mel da Baracatinga, vinho de altitude, maçã Fuji. Tem cidade que tem uma IG e faz dessa IG uma pérola, ou seja, transformam em turismo, as pessoas descobrem a potencialidade dessa IG e tudo dentro da cidade em cima da IG, com souvenirs, bonés, camisetas. Tem uma cidade que eu não sei qual, eu vou trazer para vocês a informação, tem uma espécie de pepino em forma de IG e eles até nos rios navegam com o barco fantasiado, parece um pepino navegando. Quer dizer, eles transformaram a cidade por causa de uma IG. São Joaquim tem 4, está chegando a 5ª, que é a carne do frescal, e as pessoas sequer se organizam para fazer um único souvenir, um bonezinho que seja, uma camiseta que seja, com uma maçã na frente da camisa, nada disso. O pessoal de São Joaquim está fazendo. Isso é um puxão de orelha dos maiores. Olha que o Sebrae já fez 2 workshops, seminários, chamando a atenção para essa potencialidade e a comunidade de São Joaquim não se mexe nesse sentido. É como se não existissem as IGs e não sabem a importância do que é uma indicação geográfica para o próprio município. Tem que puxar a orelha. E a política em Santa Catarina, Céu, está fervilhando, mas esse é um assunto para o próximo bloco. E agora você vai ver então a reportagem de São Joaquim. São uns 4 minutos de texto e de off, de entrevistas, que você acompanha como é que está São Joaquim no contexto destino para o turismo. Até já!
No coração da Serra Catarinense, a mais de 1.300 metros de altitude, está São Joaquim, conhecida como a capital nacional da maçã, uma cidade que une natureza, tradição e enoturismo. E a gente tem trabalhado muito forte no turismo, juntamente com os nossos secretários, com a nossa administração, mas principalmente com empresas privadas, investidores que estão vindo acreditando na Serra Catarinense e acreditando em São Joaquim, acreditando nesse desenvolvimento, que é o que o turista quer. O turista hoje está um pouco já cansado das praias, de filas, do trânsito, e está procurando a nossa Serra Catarinense nesse clima gostoso que a gente tem, nesse clima agradável que, na minha humilde opinião, é o melhor clima do Brasil, está aqui em São Joaquim, e o turista tem acreditado muito no nosso município. São os feedbacks que a gente escuta deles quando eles vêm nos visitar. Um lugar com a peculiaridade de um destino emblemático do turismo de inverno, além do enoturismo, está cada vez mais procurado em razão do agroturismo e o turismo de natureza, atraindo visitantes de todo o Brasil em busca de experiências únicas ligadas ao frio, à gastronomia serrana e aos vinhos de altitude. São Joaquim sempre se destacou no turismo como um forte indutor aqui na Serra Catarinense, um dos maiores municípios da área territorial da Serra, mas ele sempre teve seu charme, né, sua elegância, sua história, e isso foi consolidando cada vez mais. E agora, com a chegada do enoturismo, com o investimento feito nas vinícolas, esses equipamentos turísticos que têm glamour, que têm charme e que tem o produto da Serra Catarinense, que é a uva, isso alavancou de forma expressiva os investimentos aqui na área do turismo e o olhar nos colocou também numa vitrine diferenciada. Com cerca de 26 mil habitantes, o município é conhecido pelo clima frio, pelas geadas e pelo charme de suas paisagens serranas. Um refúgio perfeito para quem busca tranquilidade, gastronomia típica e experiências únicas. Isso se deve a toda a infraestrutura que São Joaquim vem trazendo, aos investimentos tanto do poder público quanto os investimentos particulares que têm acontecido no nosso município. Você veja que nós temos hoje uma rede de pousadas e hotéis que está ampliando a cada dia, trazendo empreendimentos de qualidade para o turista que vem para a Serra. Nós temos várias vinícolas e cada vez temos mais investidores buscando instalar equipamentos de enoturismo aqui no município. Nós temos uma rede de restaurantes fantásticos aqui na Serra Catarinense e isso tudo tem atraído os olhos do turista. E mais do que isso, São Joaquim também traz uma qualidade de vida para o seu próprio morador. Então esse conjunto de viver bem em São Joaquim e de ser procurado pelos turistas, pelas pessoas que vêm de fora, tem trazido um desenvolvimento econômico excepcional para a nossa cidade e a gente fica muito feliz com isso. Então, nós acreditamos muito no destino e temos certeza que em breve nós seremos muito maiores ainda. Vale ressaltar que São Joaquim é referência em vinhos de altitude, com vinícolas premiadas e que transformam cada visita em uma celebração ao sabor e à cultura. A cidade também é orgulho catarinense por suas indicações geográficas. O mel de melato de Bracatinga, os vinhos de altitude, o queijo serrano e a maçã Fuji. Produtos que traduzem autenticidade e qualidade. Em breve, a carne de Frescal deve se juntar a esse seleto grupo. O Frescal também é um desses produtos que tem alto reconhecimento e reputação em todo o estado. Nós estamos trabalhando para transformá-lo em produto de indicação geográfica. Esperamos que, em breve, o INPI, que é a entidade do Brasil responsável por conceder os selos de indicação geográfica, atenda ao nosso pedido e já declare também o Frescal como uma indicação geográfica. São Joaquim, o destino serrano que combina sabor, natureza e o charme do frio em um dos lugares mais autênticos de Santa Catarina.
supermercado Araucária, em Bom Jardim da Serra, é sinônimo de qualidade, confiança e atendimento de família para família. Há anos presente na cidade, nossa missão é oferecer sempre os melhores produtos, preços justos e um serviço atencioso, valorizando cada cliente que entra em nossas portas. Com variedade em alimentos, bebidas, utilidades e produtos do dia a dia, buscamos unir praticidade e economia, garantindo que a comunidade de Bom Jardim da Serra tenha sempre por perto um supermercado completo e acolhedor. Mais do que um lugar de compras, o supermercado Araucária é parte da vida da cidade, crescendo junto com cada família. Aqui, cada detalhe é pensado para bem atender. Supermercado Araucária, sempre perto de você, sempre ao lado da nossa comunidade. Muito bem, amigos, estamos de volta então com a segunda parte do nosso programa. Eu quero entrar um pouquinho nesses minutos que me restam na parte política, registrando que a prefeita Carmen Zanotto hoje está no Republicanos. Ela deixou Cidadania. Essa então é a principal novidade da política regional, a inclusão da prefeita na troca de partido no Republicanos. A adesão dela foi então destaque nas colunas políticas e consolida aí a trajetória da prefeita, que tem vivenciado na área da saúde, em outras áreas, um bom trabalho nesse sentido, e agora fortalece essa nova sigla. Além dela, o partido recebeu os nomes da deputada federal Giovânia de Sá, que está atualmente no PSDB, está em processo de filiação, o prefeito de Biguaçu, o Salmir da Silva, que deixou o PSD para ingressar no Republicanos. E ainda o pacote de novas filiações está se ampliando e repaginando a sigla, a legenda dos Republicanos. Então se fala inclusive da possibilidade do próprio Lucas Neves, que hoje está no Podemos, também ingressar no Republicanos. Eu não tive ainda nenhuma informação oficial a respeito do Lucas, não falei com ele nesse sentido. Mas um assunto que está fervilhando e pipocando em Santa Catarina é, sem dúvida, a indicação do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro para o filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, para que ele concorra aqui por Santa Catarina ao Senado. E ele, inclusive, está já com domicílio registrado na cidade de São José, em Santa Catarina. Está, inclusive, percorrendo o estado, tentando se tornar conhecido em Santa Catarina, mas a questão está gerando uma extrema polêmica dentro das fileiras do próprio Partido Liberal. O governador Jorginho Melo, que é o principal cabeça, ele é o presidente do PL em Santa Catarina, está realmente se revirando para ver se consegue ajustar as coisas, porque Santa Catarina tem grandes e bons nomes para concorrer ao Senado. Entre esses nomes está o nome da deputada federal Caroline Detoni, o da deputada estadual Ana Campanholo, e ainda tem um parceiro, que é o Esperidião Amin, do PP, e que Jorginho Melo gostaria de tê-lo também na composição da chapa, até para que tivesse o PP com mais espaço na propaganda política. Então veja bem o imbróglio que está essa situação, fervilhando realmente. E nesta semana que passou, a deputada estadual Ana Campanholo, que foi recordista de votos em Santa Catarina, acabou se pronunciando contra esta candidatura de um estrangeiro, digamos assim, vindo na marra, vindo por indicação do ex-presidente, e sendo que temos então grandes nomes para concorrer por Santa Catarina. E a Ana Campanholo realmente não gostou desta ingerência, digamos assim, não do PL, mas do ex-presidente Jair Bolsonaro, forçando a vinda do filho dele para Santa Catarina. E as coisas ganharam uma repercussão muito grande esta semana, porque o o senador Jorge Seife foi para a tribuna no Senado. Em vez de discutir essa questão internamente dentro do partido, o homem vai para a tribuna do Senado da República em tom áspero, muito alto, muito agressivo, para criticar uma deputada, a mais votada em Santa Catarina, uma deputada extremamente respeitada em Santa Catarina, e na tribuna do Senado, aos gritos, ele ofendeu esta deputada. Inclusive, chamou que não passava
antes de ser deputada, de uma simples professora. Aí veio outra polêmica, porque por que diminuir o fato dela ser ou ter sido professora? Aí eu estava acompanhando esta semana também, já nesta quinta-feira, um manifesto da professora Elaine, que é vereadora no município de Lages, e ela teve muita propriedade em lembrar quem é o professor, porque se ela era uma simples professora, aí ela citou o fato de que Jorge Seife, para chegar ao Senado e para chegar na formação que ele tem hoje, ele passou pelas mãos de muitos professores. Então, diminuir a figura de um professor, como ele diminuiu num discurso inflamado dentro da tribuna do Senado, e ainda ofender toda uma classe que é a mais dignificante da história do mundo. O professor é o nosso mestre, é o nosso balizador para os nossos destinos futuros, desde berço. Como ofender a figura de um professor? Porque se todas as pessoas dentro das suas profissões têm hoje uma relevância, se deve ao trabalho do professor. E Seife acabou então humilhando a classe dos professores, dizendo que ela era uma simples professora no passado e porque agora ela é deputada, não podia afrontar Jair Bolsonaro. Então são coisas que a política catarinense precisa resolver, porque as eleições em 2026 estão chegando. Termino aqui o nosso tema livre, a próxima semana a gente está de volta.